Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Já já eu vou chamar a Letícia. Vamos esperar alguns minutinhos. A imagem e o som estão legais? Respondam sim. Quem responder sim ganha uma caixa de Rivotril. Quem responder não ganha uma caixa de melatonina. Ninguém? Imagem e som estão legais? Letícia já entrou aqui. Eu vou chamá-la. Oi, Olá, Caio. e Tudo aí? bem? Tudo Tudo, bom? tudo bem, e você? Tudo bem. Como tá a família, a saúde? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Sobrevivendo. E você? Também, sobrevivendo. Acho que é uma época difícil, mas de grande aprendizado, né? Não é? Eu acho. Bom, hoje é um Dormicast um pouco nostálgico, porque você foi minha chefe, foi minha professora, e sou muito Não grato a fala assim, você. Caio, porque aí eu pareço mais velha, Caio. Eu já não tô nem podendo pintar o cabelo branco, Caio. E sou muito grato por tudo que você me ensinou e ensina. E muito feliz que Imagina. você também entrou aqui nas redes e está divulgando o seu conhecimento. Acompanhei algumas lives que você participou. Eu Foi, acho obrigada. muito importante pessoas que de fato sabem o que estão fazendo estarem aqui. Bom, a Letícia Soster, ela é doutora em ciências pela USP, responsável pelo laboratório de sono infantil lá do Instituto da Criança, no qual passei algumas horas laudando as polissonos naquela salinha Não é? minúscula. Naquela microsala. E também é neurofisiologista do Laboratório do Sono e coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Albert Einstein. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E hoje vamos Obrigada pelo falar convite. de um tema que é super importante, acho que é muito familiar, né? Para quem é psiquiatra, para quem é pediatra, para quem é neurologista, para quem lida com doença crônica, né? Que é o paciente difícil. É. E eu acho interessante a gente começar definindo o que é o paciente difícil e só fazer uma ressalva aqui para os pacientes que nos acompanham, não entendam esse termo, paciente difícil, como um termo pejorativo ou com algum sentido negativo, mas é um tipo de paciente que demanda muito do próprio paciente e do profissional de saúde que acompanha. Eu acho que discutir isso é importante para que a relação profissional de saúde e paciente ela fique mais sólida e aí acho que as duas partes acabam ganhando, né, com essa discussão. Então, Letícia, eu acho que a gente tem alguns fatores, né, que caracterizam o paciente difícil, pelo menos na minha visão. Eu queria saber se você concorda com isso. O paciente que tem Caio, Desculpa, pode falar. pode falar. Não, pode falar. Tá. Pode falar. O paciente que tem um quadro clínico de difícil diagnóstico, né? Até citar um exemplo da medicina do sono, hipersonias de origem central é uma coisa super difícil de ser diagnosticado. Paciente que tem múltiplas comorbidades, ou seja, várias doenças, não necessariamente doenças do sono, pouco apoio familiar, né? E má adesão ao tratamento e essa falta de limite na comunicação com o profissional de saúde. Eu acho que esses são os pontos que eu, pelo menos na minha prática clínica, vivencio. Você concorda com isso, Letícia? O paciente difícil ele pode ser definido olhando para esses aspectos? Caio, eu acho que esses aspectos são muito importantes. Eu acho que se eu fosse pontuar de forma científica, por exemplo, fazer uma prova para os residentes falando caracterize quais são o que você vê nessa contextualização um paciente difícil. Então, um quadro clínico complexo que envolva várias áreas e muitas vezes áreas com as quais a nossa especialidade tem interface, mas a gente não tem uma expertise tão grande. Então, isso pode acontecer. É,
a presença, né, o quadro clínico ser complexo, as comorbidades, hipertonia idiopática, você falou agora, a gente acabou de atender agora no HC uma menina que a gente revirou ela de ponta cabeça e não consegue fechar, mas parece uma hipertonia idiopática, ou seja, um paciente que você precisa abordar muitas vezes se o quadro é muito complicado, às vezes fazer mais de um exame, o exame está num momento inadequado, ainda mais quando se trata de ciclicidade circadiana, etc. A questão do apoio familiar, é claro que é muito importante, uma adesão ao tratamento. Mas, acho que tudo que você citou, tudo se encaixa, sim. Mas eu iria num passo um pouquinho atrás e olhando uma coisa que talvez até esses momentos de maior reflexão e o advento talvez de novas tecnologias que propiciaram muito mais um acesso maior e muitas vezes com qualidade ou sem qualidade, mas um acesso maior à informação, eu acho que nós como profissionais de saúde, a gente tem que ter uma estrutura diferente nessa abordagem. Nós não Sim, somos moldados para uma conversa. Nós somos moldados para chegar para o nosso paciente e falar para ele, olha, a apneia obstrutiva do sono acontece em 30% da população da cidade de São Paulo. Você sabia disso? Você sabia que você tinha que saber disso? Então, essa linguagem que a gente é moldada para colocar, olha, eu li no artigo isso, eu sei que 70% dos diabetes de difícil controle, das hipertensões de difícil controle podem estar relacionados à apneia obstrutiva do sono, etc, etc. Você chega lá como se você estivesse numa aula falando para o teu preceptor ou para o teu orientador, como se, por exemplo, você como residente estivesse passando para mim o caso e não para um paciente. Então, a sim, moldagem da nossa linguagem, a forma que a gente fala com ele, a gente muitas vezes não comunica. Então, o sim, paciente sai com dúvidas, aí ele fica com dificuldade na aderência ao tratamento. E aí ele vai para quem? Doutor Google, para quem ele já foi antes, ou doutor Yahoo, ou qualquer doutor que ele encontrar no caminho. Então, isso daí distancia muito o paciente da gente e, consequentemente, coloca um obstáculo na nossa frente, dificultando que a gente consiga abordar melhor esse paciente. Então, exato. todos esses outros fatos objetivos entram nessa história, mas a nossa incapacidade como médicos, e eu falo isso porque, estando na universidade, a gente forma pessoas, né? Então, a gente Sim, tem que treinar as pessoas para entender pessoas. Nós não temos esse treino. Nós somos técnicos em saúde. Nós não somos empáticos necessariamente. Então acaba se destacando aquele médico que tem uma empatia maior, ou que tem uma capacidade de síntese do caso, ou que tem uma capacidade de comunicação maior. Então acho que eu iria um pouco para trás e diria que a tá. dificuldade do paciente está muito mais também na nossa dificuldade de lidar. Quadros clínicos complicados, eu já tive paciente que, assim, o paciente faleceu, a criança faleceu, morreu. A mãe me consolava. Uhum. A mãe me consolava, a mãe, doutor, mas a senhora fez tudo. Mas para você ver o grau de relação que era, porque o quadro era difícil, não era fácil, era complexo, era super complexo, super difícil, mas ela entendeu que estava todo mundo com ela. Por que ela entendeu? Porque ela se comunicou de alguma forma com a gente. Ela Sim, sacou a comunicação e esse negócio fez sentido para ela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A nossa dialética não é pronta para eles. E muito mais quando a gente é muito recém-formado, quando a gente é muito novo. Eu acho que o que eu falo hoje em dia, dificilmente eu falaria há 15 anos atrás, ou há 17, quando eu me formei. Então, acho que tem uma questão da linguagem, da criação do vínculo, e que a gente perdeu com o tempo. Aquele médico mais antigo, aquele que era o médico que ia para casa do paciente, etc., ou profissional de saúde, aquele ali tem essa ligação, tinha essa ligação. A gente entrou numa geração que não tem, e a gente está começando a enxergar a importância disso. Principalmente, eu vejo, por exemplo, no sono, que, gente, uhum. a aderência ao tratamento do CPAP, por exemplo, que é para a vida toda, case-se com ele, amém? É super difícil você não ter essa relação, né? Então, eu acho que isso daí é muito importante. Eles têm que entender isso, né? E eu acho que trabalhos como o que você faz, o George faz, o pessoal acaba fazendo de dar essa informação com uma qualidade científica, numa linguagem que todo mundo entenda, faz parte de você ensinar e comunicar ao paciente. Não só dentro do consultório, mas fora também. Eu acho que isso é importante. Eu acho que por Sim, esse lado é importante a gente olhar. Então, eu iria um pouco para esse lado, sabe, Caio? Eu vejo, por exemplo, em infantil, na criança, quando a gente vai tratar a insônia da criança, começa o tratamento, você tem que tratar três, né? Você trata o exato. pai, a mãe e É, a criança. E se tiver vó e vô, e vai vó e vô, e é, todo mundo vai no balde junto, né?
Então, assim, é a expectativa de um, de outro, a realidade de um, de outra criança ali no meio. Então, talvez eu tenha treinado isso, pelo fato de avaliar muita criança e ver que não adianta, numa mesma sala, com o mesmo quadro clínico, você tem 3 visões diferentes. E 3 É, pessoas que querem que o negócio seja tratado de forma diferente. Então, é, acho que essa comunicação é muito importante agora no momento de muita informação, sabe? As pessoas são expostas é. a muita informação. Eu vejo até que o nosso papel pode estar se modificando. Eu, às vezes, Uhum. vejo que o nosso papel é muito mais da curadoria do que ele sabe, da É. curadoria das capacidades, das habilidades que existem. Por exemplo, eu tenho 4, 5 linhas de tratamento. Vamos jogar aqui, eu te falo qual é a evidência disso, 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 vantagem disso, 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 escolhemos juntas. Eu estou com você para o que você escolher, desde que seja dentre essas daqui, que são as que têm evidência científica comprovada e que eu consigo Uhum. manejar. Então, eu entendo que a gente precisa, talvez, internalizar que talvez o nosso papel esteja um pouquinho modificado. E a comunicação é o primeiro item que está mostrando isso para gente. Não sei, Sim. filosoficamente, eu Eu vejo acho eu acho que você tocou num ponto super importante, porque nós não temos aula disso, nem na faculdade e nem na nem na residência. residência. E a própria estrutura de ensino, né, tanto na faculdade quanto na residência, ela é moldada. Eu não sei como está hoje em dia, porque da educação médica eu estou um pouco por fora, assim, da parte de graduação, Uhum, mas você, por exemplo, um ambulatório superlotado, ele não é moldado para você praticar essa curadoria de informação que você falou e comunicar isso para o paciente de uma forma adequada, né? Eu lembro muito dos pacientes de apneia que a gente atendia tudo em cor, né, uhum. no estudo de otorrinolaringologia. Então, assim, a gente tinha pouquíssimo tempo para explicar a complexidade dessa doença. E para o recém-formado, isso é extremamente difícil. Porque Sim. é isso que você falou, nós somos bons técnicos, né? Se você quiser perguntar para qualquer residente de medicina do sono, ele recita o epissono que fala dos 30% da apneia, assim, de cabo a rabo, mas o paciente não necessariamente ele vai entender, né? Eu acho que, sim, o problema de formação, concordo plenamente com você, ele está dentro dessa definição Tá. de paciente difícil. Eu acho que nesse ponto, sabe, Caio, eu acho que assim, a gente tem todo um meandro difícil. A gente tem um meandro que os hospitais geralmente são SUS, o SUS tem todas as Né? questões SUS, né? Exatamente. A gente tem essas questões, a gente tem as questões de que às vezes ali se faz a pesquisa, ali se faz a graduação, ali se faz a pós-graduação. Então, são interesses diferentes ali. Enquanto você tem que ensinar do beabá para um, você tem que ensinar o complexo para outro. É o que eu costumo fazer, por exemplo, no ambulatório, quando o nosso ambulatório é menor, que é no ambulatório que a gente recomeçou depois, então a gente pôde moldar nisso daí. Então a gente Uhum. só tem 6 pacientes. E é só. E geralmente no início do ano eu entro, eu explico para o paciente, para os residentes verem como é que eu falo com o paciente. E depois eu não entro Uhum. mais. Aí eu já fico de fora e vejo, você falou isso, você criou isso, cria o vínculo, faça isso. Mas eu entendo que não é todo mundo que consiga, porque a estrutura não é moldada para isso. Exato, Então, às vezes, exato. a pessoa tem que fazer um outro esforço por fora. E talvez a gente enxergue isso porque trate com crianças. Então, vem a criança, vem um secto junto, né? É, Então, a gente tem que tratar o secto que vem com a criança, né? Então, exato. talvez a gente tenha pensado sob essa ótica por isso, né? E Sim, com muitas vezes, certeza. com adulto, você não consegue pensar sob essa ótica. E você tem várias especialidades médicas, né? Você foi. Eu lembro que quando eu te conheci, eu olhei teu currículo e falei, meu Deus do céu, que coragem essa mulher teve, né? Para fazer Não tantas parece, residências, Caio. tantas residências assim. Residente E, é- profissional, Caio. e aí eu fiquei pensando, puxa, eu queria abordar um pouco isso com a Letícia, porque você fez áreas muito difíceis, né? Muito complexas em vários sentidos. Tem alguma delas que você encontra mais pacientes difíceis do que outra? Olha, Caio, eu acho que assim, depende. Assim, o paciente de sono é um paciente que tem um perfil, você sabe, principalmente o paciente com insônia, né? O paciente, eu comparo o paciente com dor crônica, né? Uhum, Inclusive os mecanismos são muito semelhantes, né? Dor crônica e insônia levam a resultados semelhantes. Mas assim, eu acho que o paciente de sono é difícil, mas eu fiz epilepsia antes, né? Eu trabalhei muitos anos em unidade de VGG, fazia monitorizações, inclusive monitorizações intraoperatórias, tipo cabeça aberta, o eletrodo dentro, né, no cérebro mesmo. uhum.
E assim, o paciente com epilepsia é bem mais difícil, né? Eu acho. Então, Tá. se eu fosse falar, eu acho que a neurofisiologia focada na epilepsia, principalmente nos pacientes que muitas vezes precisam ir para cirurgia, a gente tem que fazer abordagem cirurgicamente, eu acho que eles têm uma outra questão que é a incerteza. Quando é que eu vou ter crise? Não sei, eu posso estar controlado, mas atravessando a rua eu posso ter crise, com os meus Uhum. amigos eu posso ter crise. Então, o paciente que tem um cognitivo bom, mas que tem uma questão dessas de incerteza, eu acho que esse paciente é mais difícil, eu sinto mais, né, essa maior dificuldade. Fora que existem perfis psicológicos relacionados a alguns tipos específicos de epilepsia, tipo É. mioclônica juvenil, então existe. Então, em termos de paciente, assim. Mas o paciente de sono adulto com um quadro de insônia crônica, ele é igualmente difícil, tá? Então, não só um perfil, né, do mioclônico juvenil, mas eu acho que o insônia é mais difícil. Aquele que é mais resistente, sabe? Sim. Principalmente aqueles que têm um tempo de sono curto. Então, acho que esses são mais delicados. E Um outro pela. Pode falar. Não, só complementar isso que você falou, eu acho que pela falta de profissional de saúde que a gente tem, que sabe lidar com pacientes de insônia crônica, e até que a André entrou aqui, ela pode, Uhum. pode dar a contribuição, que é outra expert nisso, né? O paciente, ele chega para a gente depois que ele já passou por 45 médicos. Pois E, e, é. e ele está cansado. E ele exige de você uma solução, na maioria das vezes, imediatista. E É. você tem que desconstruir essa imagem e alinhar as expectativas, né? Eu acho que esse detalhe, Caio, assim, a falta de conhecimento de sono, padrões circadianos, fisiologia, não só fisiopatologia, fisiologia do sono nas faculdades de saúde, não é de médicos, de saúde como um todo, ela é responsável por grande parte da nossa dificuldade, ou primeiro, do aumento de transtornos de sono relacionados a comportamento, né? Número Uhum. um. Segundo, da nossa dificuldade de lidar. Porque não só ele construiu, ele tem isso da sociedade imediatista, que quer pílulas de informação. Então, até quando você dá uma entrevista, se um repórter coloca lá, ele distorce o que você falou para 3 palavras para chamar a atenção. Quando você olha, gente, eu não falei desse jeito, mas foi, né? E geralmente assim, por quê? Porque tem que moldar naquela pílula de conhecimento que eles chamam. Então tem que ser muito pequenininho, tem que ser muito rapidinho, tem que ser impactante, tem que ser isso, aquilo. Então é isso que eles consomem. Então, consumindo isso, eles não vão ter uma informação tão robusta, tão completa, e vai cair na nossa mão, especialista, porque isso quando chegam na gente, né? Eu imagino os que não chegam na gente, né? Que é mais Exatamente. complicado. Eles vão chegar na nossa mão até a gente desconstruir esse negócio e tirar aquele imediatismo e falar que a vida não roda em 60 segundos e, né, que é um pouquinho mais do que isso e que o remédio também não. Aí fica mais complexo. Eu sinto isso. Eu sinto que ele é difícil por conta disso. Essa é a dificuldade do paciente de sono, né? A gente tem Uhum. que desconstruir, a gente tem que dar para ele uma velocidade devida, mais devagar. E que ele não quer, Exato. porque ele foi É, moldado. Nós fomos moldados desde a Revolução Industrial, que a nossa velocidade de vida é rápido, é é, produtividade, é o conceito de produtividade. Então tem que ser produtivo, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu não for, eu estou sendo incompetente. Eu falei, recentemente, eu estava falando com um empresário, um paciente empresário e tal, e ele falando assim, meu Deus, como eu sempre fiz tudo errado. E, aliás, na nossa roda de amigos, sabe qual é o papo? Quem toma mais Zolpidem. é, Então, quem toma mais remédios. Então, se você tá com 3, você tá com pouco, porque o pessoal toma 5 remédios para é, dormir. Você olha assim, meu santo. é, E exatamente deveria ser o contrário, né? Você vê que várias pessoas de alta performance falam de outra forma, né? sim. Exatamente o que a gente prega. Mas como é que pode? Tá no conceito, tá embutido neles. E essa desconstrução não é fácil, Caio. Não Não é. é fácil. Você Você muda, sabe, você envolve né? mudança de cultura, né? E mudar a cultura É. não é simples, né? Não é uma questão só de cognição, né? Você tem que ir Sim. além da cognição. Você tem É, que ir para frente, né? Então, e isso daí que é mais difícil. Na minha concepção, isso é o mais sim. difícil. Mas vamos voltar um pouco para pediatria, até para os pacientes de epilepsia que é um perfil de paciente que precisa muito de apoio familiar, né? Até por questões de legislação, né? Você precisa ter Uhum,
um responsável, Sim. enfim, muitos pacientes precisam desse apoio maior. Só que a gente vai entrevistar a família, a gente entrevista o paciente sozinho, depois você entrevista o paciente sozinho e com a família, aí você já percebe alguns embrólios, alguns conflitos, É. né, intrafamiliares, e esses conflitos, que, lógico, né, a maioria das vezes pode até não ser tão prejudicial, mas a dinâmica do atendimento, a dinâmica dessa interação com a família, ela atrapalha um pouco o tratamento e até o diagnóstico, né? Como é que você lida com isso na tua prática clínica, né, como pediatra e neurofisiologista? Caio, eu costumo fazer o seguinte, eu faço a anamnese com o que dá, vou tentando pescar, você sabe, você vai vendo com o tempo, no meio da anamnese você já pegou o que é, né? Você só vai aí, dali pra frente, você só vai confirmando ou não confirmando o que você achou. Quando vai chegando no meio do caminho, principalmente se a gente tem questões de comportamento relacionadas ao transtorno do espectro autista, por exemplo, um concorda e um discorda. É sempre assim. É sempre assim. Quando tem alguma questão de interação social, tem isso aí. E aí eu vou andando com a consulta. Quando eu chego do meio para o final, 20% finais da consulta, examinei, estou fazendo a coisa, eu pergunto da mãe a impressão dela sobre isso. Aí eu pergunto do pai a impressão dele sobre isso. Se tiver o avô, a impressão dele. Eu faço todo mundo jogar na minha mesa qual é a impressão de todo mundo sobre aquela questão. De uma forma tranquila, sem colocar ninguém contra. Aí eu falo, você concorda? Você discorda? Por que você discorda? Por que você... Faz meio que uma terapia Tabajara Way of Life, sabe? Total Tabajara Way of Life. Aí eu faço meio que assim, ó, jogo aqui. Porque, gente, se é pra falar, fala na nossa frente. E eu sempre digo, eu faço isso no final. Olha, eu vou pedir isso daqui. A pessoa, por exemplo, um tratamento X, eu vou pedir que é um outro profissional que vai pegar. Eu falo, olha, o doutor ou a doutora vai me chamar de louca por estar fazendo isso ou isso. Não tem problema, você vai fazer, tá? Faça, me traga o resultado e depois a gente conversa. Então, eu falo para eles que muitas vezes aquilo ali não tem uma grande indicação, mas eu quero por algum outro motivo. Ou para provar ou para desprovar uma coisa. Uma outra coisa que eu acho que é interessante fazer, além de colocar todos eles, cada um para colocar a sua opinião, é, por exemplo, nos casos de insônia infantil. Quando eu for falar da insônia, eu coloco eles para colocarem e no final eu ainda peço para eles se definirem. Peço para a mãe, você se acha ansiosa ou se julga ansiosa? Ou você tem um comportamento mais ansioso? Fala que sim ou que não. Eu peço para o pai falar o que ele acha do comportamento da mãe. Aí falo para o pai, você julga o seu comportamento. O que você acha da esposa? Então eu coloco todo mundo ali, porque muitas vezes eu tô vendo ali que a coisa não tá, o negócio não tá indo. E não vai, porque eles precisam aplicar o tratamento. Isso vale também para cuidador, por exemplo, de idoso, ou para cuidador de paciente com doença crônica, né? Principalmente neurodegenerativa. Sim. Então a gente precisa colocar isso nessa perspectiva, senão não vai acontecer. E uma outra coisa que eu falo, principalmente quando a gente está no bolo do tratamento comportamental da insônia, ou combinado com uma insônia, quando é uma insônia comórbida, com algum quadro clínico, alguma coisa assim, eu falo, olha, é o seguinte, a gente tem uma gama de tantas técnicas para esse caso específico, para essa faixa etária e para essa questão. A gente tem essa gama de técnicas, tá? Pode dar errado, pode não dar certo, tá? Eu não estou dizendo que vai dar errado, a chance é grande e depende disso para dar certo. Mas se vocês não conseguirem aderir, por quê? Tá com dor de cabeça, tá cansado, não quer, não aguenta, não aguenta dizer não pro seu filho, não aguenta isso. Por favor, voltem para mim e me digam, Letícia, eu não consigo. Eu não estou disposto. Porque muitas vezes, Caio, o paciente não está psiquicamente disposto àquilo que você está propondo para ele. Exato. Vai dar no saco, não vai dar certo. Então eu falo isso pra ele, se você não estiver pronto, se você não quiser, primeiro eu tento sentir, se eu saquei que não deu, um diário mais longo, um tempo mais longo de exame, alguma coisa, eu vou ganhando tempo pra melhorar deles a aderência. Quando eu saco que a coisa vai, que eu tô falando e eles não estão respondendo pra mim, mas isso, mas eu já, sabe, eles não estão tão reativos, eu tô sentindo que vai, aí eu proponho um tratamento. Quando não, quando eu acho que dá para propor de cara, aí eu viro para eles e falo assim, então vamos lá. Se vão funcionar, se não funcionar, você volte aqui e me diga que não funcionou. Porque eu vou fazer com você uma outra técnica. Sim. Tá? A gente tem uma gama deste tamanho, que vai de
técnica comportamental a remédio que vai derrubar seu filho. Eu quero dar remédio? Não, não quero. Eu sou a favor? Não, não sou. Mas a nossa gama está aqui. Se a gente não conseguir aqui, a gente vai chegar aqui. Mas antes disso, a gente tem um monte de técnica para fazer. Nunca cheguei a ter que dar remédio, Caio. Quando eu jogo a verdade para eles e jogo o espectro do negócio e para onde eles estão indo quando não vão e que eles podem acessar quando eles precisam, facilita. Não sei se eles se sentem acolhidos, eu não sei se é o fato de sacar que, caramba, se eu não fizer, vai rolar um tarja preta. Não vai, né? Porque eu não vou dar. Mas vai rolar um tarja preta? Sabe? Acontece, cai em si. Então, eu acho que isso ajuda, né? Colocar Eu perfil acho de que cada um. essa franqueza que a gente aprendeu na residência de medicina do sono, eu vejo que assusta os pacientes, porque muitos deles falam assim, mas nunca ninguém me falou isso desse jeito. É. E aí isso gera uma certa surpresa, assim, a pessoa fica até sem saber o que responder para você, né? É, Porque ela já é. vai tendo os insights na consulta e vai até percebendo, poxa, acho que não é tão complicado assim. Ou às vezes você tem um insight de que a pessoa, por exemplo, não vai responder um diário de sono. Não vai, não vai. Não vai. Aí eu já terceirizo para actigrafia. Eu já toma esse reloginho aqui. É. Esse aqui vai ser o seu diário de sono. Então eu já Não. ganho tempo, né? Eu já resolvo um problema, já tenho um parâmetro mais objetivo. É verdade. Caio, e hoje que eu recebi uma criança que não quer usar o octígrafo porque é feio. Ela não quer. Não é tão. Terceira O mais, tentativa que o não mais quer. bonitinho é muito caro, né? Não. Mas funciona. Não. E eu me personia, eu precisava da octígrafo. Eu falei, gente, eu não acredito nisso, porque é feio. É. Mas tudo bem, vai. Mas tem que tentar, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala de doença crônica, eu até cito um exemplo da cardiologia em relação à hipertensão arterial sistêmica, né? Que se eu não me engano, a adesão ao tratamento de hipertensão, acho que não chega a 30%. Não sei, eu vi isso uma vez. Falou, se alguém estiver aqui assistindo e corrigir, por favor. Mas eu acho que é isso, é muito baixo, né? Por uma doença que é muito grave. E a gente lida com doença crônica, né? Paciente difícil geralmente tem doença crônica. É. Por que a adesão é tão baixa de doença crônica e quais são as nossas atitudes, né? Do médico que está cuidando, do profissional de saúde que está cuidando, que podem contribuir para o aumento dessa adesão e até vou te dizer mais. Por que a gente, médico, às vezes também começa a afrouxar a rédea? Né? Porque às vezes a gente desiste um pouco, né? É até feio falar isso, mas o cansaço é um pouco dos dois lados, né? Como é que a gente pode mudar isso? Ou pelo menos atenuar, né? Não sei se é possível mudar completamente. Caio, você já ouviu a história do sapo na panela? Não. Deixa eu te contar a história do sapo Isso é na coisa de panela. Manaus, isso é coisa de Manaus. Não é? É uma lenda, mas é uma lenda mesmo, agora não sei de onde. Tá. Não sei se é Esopo, eu não sei, não é uma fábula. E é o seguinte, o sapo colocado na panela, na água quente, pula rápido. Tá. Ele sente. Se você ele botar ele na água fria, ligar no forno, ele vai morrer sem saber, mas ele vai morrer. O que significa? Qual é a analogia do sapo na panela não amazonense? O sapo na panela, a história, Caio, é que assim, tudo que é insidioso vai chegando sem a gente sentir. Tudo que é agudo, que é traumático, que é rápido, aumenta a nossa reação. Aumenta a reação inflamatória, até psíquica sobre o que está acontecendo, a iminência do problema. Agora, a hipertensão eu sempre fui. Que esse médicozinho que não sabe o que é nada da vida tá me falando que eu sou, por que eu vou tomar esse negócio? Apneico, é minha esposa que tá fresca aí, reclamando do meu ronco e etc. O mesmo para diabetes. A nossa dificuldade com diabetes é até maior, provavelmente, que a da hipertensão. Eu não sei números de diabetes e hipertensão, mas a gente sabe os números de não adesão ao CPAP. A grande maioria não tem aderência naqueles protocolos mínimos que a gente coloca, né? Sim. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Tudo que é insidioso é mais difícil da pessoa aceitar, né? Então, a mesma coisa que ganho de peso lento, tudo isso. Cadê o ponto de inflexão? Quando foi o ponto de inflexão a partir do qual eu me tornei doente? Eu não sei. Então, eu vivi com isso. Por que eu vou dar importância nesse momento? Então, talvez, e a gente como médico também, a gente é treinado para, como você falou, para
É. para destrinchar aquele artigo, aquele capítulo que a gente conhece muito bem, obrigada. Então, acho que eu vejo aí a dificuldade. O início foi lento e a pessoa Uhum. sempre conviveu aquilo, então ela tem que acreditar. Existem formas de você colocar isso no consultório que eu vejo. Depende do que você quer no consultório, né? Uhum. Quando você quer no consultório, por exemplo, você quer convencer a pessoa de que ela vai morrer desse negócio, primeiro pega leve, né? Pega leve. Primeiro, que senão ele vai sair correndo de você. Tem que pegar leve. Você tem que ganhar a pessoa primeiro, né? Então, você primeiro tem que falar assim: olha, é crônica. Você vai sentir se ele abre. Se ele não abre, nem sempre é boa aquela estratégia de pegar o filho que é mais jovem ou alguém que é mais jovem e ter como seu aliado. Nem sempre. Porque você não Uhum. vai ter a pessoa. E quem vai pegar o comprimidinho, botar na boca todo dia do antipertensivo ou botar o CPAP à noite é a própria pessoa. Então É. você tem que ter com ela. E eu acho que, assim, materiais informativos para a pessoa entender uma coisa. Eu já ouvi uma vez me falando, um paciente de maior idade olhou primeiro uma mulher, infelizmente isso ainda acontece, primeiro uma mulher, segundo com uma cara de jovem, não é tão jovem, mas a cara de jovem, e aí ele virou assim, eu via o desprezo no olhar dele, que eu tava falando para ele usar o CPAP, era uma insônia, ele achava que era uma insônia, mas era um IH de 54, e roncava loucamente, acordava na apneia, então não era uma insônia, né? Uhum. Ou era, mas eu tinha que tratar a apneia primeiro. É. Eu via o quanto ele estava cético com o que eu estava falando. Mas cético, Caio. Sabe quando você está falando uma parede que não adianta nada, 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 Uhum. nada. E aí eu via que o filho mais jovem estava assim, a esposa estava assim também, estava todo mundo em cima dele, estava vendo, gente, o cara tá na berlinda. Aí tem essa É. jovenzinha que na cabeça dele não sabe de nada, que tá falando esses negócios, o cara não tá acolhido. Ele tá Uhum. acuado. Ele É. tá coado no meio de todo mundo. Então, o que eu acho que, por exemplo, nesses casos, você tem que ir pegando leve, indo pelas laterais, informando bastante o paciente, mas o mais importante é dando material de instrução. Como é que a Uhum. gente dá? Você pode ter readouts no teu consultório e entregar. Você pode indicar vídeos, livros. Agora que tem tanto, você tem muito material. Muita gente tem muito Uhum. material. Você pode indicar, olha, assiste tais vídeos, assiste aqui. Você vai ver a importância. Então, a gente aumentar o alerta para o problema, né? Então, Sim. aumentar o alerta dele. Ou seja, preparar o insumo no paciente para a hora que a gente vai lá, chega assim, agora é o CPAP, sabe? É. Agora, É. mas às vezes a gente tem que ir desse jeito. A gente não pode ser muito afoito. A gente tem que ter cuidado que a gente pode ter uma verdade, mas o paciente também pode ter uma verdade, né? E É. ele precisa, né? Ele precisa É. colocar a verdade dele. A gente não pode chegar a impor a nossa. Tudo bem, a nossa tem comprovação científica em ensaios randomizados, duplo cego controlados. Mas a dele também é verdade, porque a dele, para ele, é 100% dos pacientes que existem, né? Sim. Então, para Sim. ele é 100%. É. Então, E eu não é, posso impor a minha verdade de cara, né? Tem que... a Aliciane é minha aluna, ela comentou que vocês se sentem desgastados ao fim desse tipo de consulta. Olha, com certeza, eu acho Meu que Deus. até parece que você fez uma esteira ali durante uma hora. Mas muitas vezes a gente meio que olha para isso só com um olhar mais negativo, assim, mas muitas vezes o cansaço ele é necessário e às vezes você sai satisfeito, mesmo cansado, É. porque você viu que conseguiu fazer com que o paciente entendesse, né? Mas é um paciente que cansa, sim, sem dúvida nenhuma. Ele suga, parece que suga. Você Né? sai. A gente também não tem esse preparo técnico, né? Outro Não, preparo que a gente não tem. Aliás, devia ter, né? A gente devia ter é. cursos de como lidar emocionalmente com isso. Mas tem coisas que, independente de você lidar bem emocionalmente, te suga. Não tem como Uhum. pensar que não. Suga. Então, acho que você tem que. O que eu sempre falo é que você tem que tentar variar as coisas. É por isso que eu, por exemplo, não faço muito consultório. Eu tenho meu Uhum. consultório, óbvio, eu tenho os meus consultórios, mas eu não invisto muito do meu tempo. Porque eu acho que isso toma muita energia, a É. pessoa precisa de que você esteja tranquila, você precisa estar tranquilo, então eu tento equilibrar as coisas por isso. Eu sempre É. falo isso, você já me ouviu falando, dividir sua vida, não deixar a É. sua vida só isso, até porque você cansa e o teu cansaço passa, né? Você não consegue Exato. lidar com essa tranquilidade, né? E a gente está numa especialidade que o paciente ele é difícil, né? É, Ele vai te exigir bastante, uns mais, outros menos, e se você começar a lotar seu consultório,
você não vai Sim, conseguir entregar não, um resultado bacana, né? é E, verdade. aproveitando esse gancho aí de ser sugado, vamos falar um pouco de comunicação, profissional, né? Eu acho que na época do médico que ia na casa, tinha um horário, tinha um vínculo muito mais afetivo do que hoje em dia, né? Eu lembro muito do meu avô atendendo os pacientes ou na casa dele ou na casa dos pacientes lá com a maletinha, né? Não tinha o WhatsApp. Hoje em Uhum. dia a gente tem o WhatsApp e às vezes o paciente ele tá ali, ele acha que você está à disposição 100% do tempo. Como é que você lida com essa comunicação profissional no seu dia a dia, né? Como impor limites sem ofender, né? Mantendo o profissionalismo. É muito difícil. Eu queria saber como é que você faz isso na prática. Caio, eu faço o seguinte, assim, primeiro assim, eu vou te falar que eu não vou falar que eu pratico isso porque eu não consigo, tá? Mas eu tô falando ideologicamente. Eu sou contra a gente usar uma ferramenta social para Uhum, trabalho. Eu acho que a gente tinha que uhum. ter uma forma de comunicação, um outro aplicativo Exclusiva, né? exclusiva para trabalho, que eu ligasse no meu horário comercial, ou se eu, por exemplo, estou com alguns casos que são complicados, que eu acho que podem agravar porque eu dei uma droga XYZ e para aquela pessoa eu deixar outros, e que eu pudesse manejar. O Uhum. WhatsApp, por exemplo, não é para ser manejável. Ele não É, coloca, ó, esse daqui é profissional. Ele não categoriza as pessoas, ele não categoriza as mensagens. E todos os outros aplicativos de conversa que eu uhum, conheço não categorizam. Então, não é um instrumento de trabalho. Então a uhum. gente tinha que se comunicar, deixá-los à vontade, mas comunicar por algum outro instrumento de trabalho, um e-mail Sim. específico, ou um aplicativo específico, ou através do seu secretário, ou alguma coisa assim. Ou se você tem uma equipe, que o plantonista da sua equipe seja o momento, aquele telefone é passado de um a um. Se fosse assim. Uhum. Então, isso, mas eu não consigo fazer, acaba que os meus pacientes têm meu WhatsApp, falam comigo pelo WhatsApp. Eu estou falando isso que eu queria que fosse ideal. Uhum. Mas isso não. E eu vejo que isso é muito o que a gente faz aqui no Brasil, tá? Fora do país não tem isso. Não Não tem existe isso. No isso. exterior É. não existe isso. Cada um tem seu canal de comunicação. Você quer se comunicar, até por conta de responsabilidade médica, né? É. Responsabilidade profissional. Então não tem. Então tem que ser uma comunicação direta. O que eu falo para os pacientes, eu falo na consulta. Aqui está tendo aí o número. No geral, Caio, eu dou para eles um plano do que vai acontecer e quanto tempo Uhum. eu quero que eles me retornem e via que método. Então, por exemplo, eu quero que você me retorne numa consulta online em uma semana. Geralmente eu dou 2 semanas da Tá. primeira consulta, tá? Então, por exemplo, eu dei um diário, fiz isso, fiz umas orientações, não sei o que. Eu quero saber das suas dificuldades em 2 semanas. Quero conversar com você sobre as suas dificuldades. Mesmo que você não tenha dificuldade, me manda uma mensagem me dizendo isso, tá? Uhum. Geralmente eu atendo até mais ou menos às 19 horas, eu falo isso para ele. Se for alguma coisa muito urgente, você me manda, mas se não, me manda até esse horário que eu consigo te responder. Tá? Tá. Ou então manda para minha secretária, ou manda por e-mail. Então eu seto com eles qual é o próximo passo. Eu acho que Tá. eu não fazia isso, tá? E eu comecei a ver que fazendo isso eles se sentiam mais seguros. Eu É porque posso você falar com a tem um doutora. plano bem claro, né? Exatamente. Você tem a clareza do plano. Então, o que que eu falo? Olha, nós vamos em 2 semanas entender o que está acontecendo. Você vai me dizer se você achou que o que eu te propus é uma loucura, se o que eu te propus é factível, se você está conseguindo fazer, se você não está conseguindo fazer. Então, 2 semanas a gente se fala. Se tiver tudo bem, você vai retornar em um mês. Se não tiver bem, você, ao invés de me falar, você marca um retorno com a secretária nesse período. Tudo bem, tudo bem. Então, mais ou menos, eu deixo o limite. Eu vi que a partir daí as ligações diminuíram muito. E as Tá. dúvidas também diminuíram bastante. Mas quando eu falo assim, ó, se você tiver uma dúvida, me manda mais ou menos até esse horário. Depois desse horário, deixa para mandar só urgência. E aí Uhum. você me manda no dia seguinte se você tiver dúvida. Eu tento dar uma orientada verbal. Eu já tive colegas que tiveram ideias que eu não consegui implantar por falta de lembrar de fazer isso. Mas que eles falam em fazer o seguinte, tipo assim, na primeira consulta, quando ele vê que é um paciente crônico, o paciente tem uma carta dele, uma carta do colega, Tá. e uma carta dizendo: nós estamos começando um relacionamento que provavelmente vai ser longo e duradouro.
Para isso acontecer, é importante que nós dois consigamos respeitar os limites. Quando for urgente, você ligue para tal telefone. Em caso de não urgência, fale com minha secretária nesses telefones. Em caso de dúvidas sobre isso, então mais ou menos dá um informativo para eles, porque muitas vezes eles saem das consultas assim. É muita informação, é muita coisa, e agora eu não sei, e o que eles querem não é exatamente o que eles estão perguntando. É que eles não entenderam lufas. Então, voando. Exatamente. Às vezes é isso, sabe? Então, desde que eu comecei a dar um horizonte, isso melhorou bastante. Então, acho que fez E diferença. o que você acha, Letícia, quando as coisas, entre aspas, saem do controle? A gente tem liberdade de dispensar o paciente? Tanto do ponto de vista ético, legal, como é que você enxerga isso? Caio, eu vou te falar que eu não sei da parte legal das coisas da lei exatamente. Eu sei que a gente não pode negar socorro, né? Isso a gente jurou, né? Sob minha honra, né? Juramos sob nossa honra, a gente não pode negar socorro. Então, socorro, não sei quantas vezes eu já não neguei, né? Eu sou a pessoa mais sortuda de andar na rua e cair alguém tendo crise convulsiva do meu lado e acidentar uma moto. Então, não sei, eu já perdi as contas quanto eu já socorri. O Samu acho que não quer mais ouvir meu número. Mas eu já socorri um monte. Então, socorro a gente não pode negar. Isso é fato, isso é lei. Então, a gente não pode negar socorro. Mas o que eu faço? Já aconteceu comigo de passar da conta. Tipo assim, eu ver que era criança, por exemplo, que convulsionava, a mãe já encheu a cara, tava com a voz ébria, né? E ligou domingo, às 11 da noite, eu tava com a minha filha pequena, amamentando, meu leite até secou de tão nervosa que eu fiquei assim... Ah, meu santo, que falta de noção. E porque não aguentava mais ver a sua filha convulsionando, que convulsionava do mesmo jeito há 3 anos. Mudou, operou, fez de tudo. Mas assim, e nesse caso, foi o único caso que eu precisei dispensar. Ela mandou uma mensagem, todo que mandava isso, eu mandei para assim, por favor, procure um colega, eu te dou o nome de todos os colegas, eu não tenho mais condições psíquicas de continuar fazendo seguimento da sua filha. Eu não consigo, isso está interferindo na qualidade do meu trabalho, eu não consigo mais seguir. Eu sei que essa mãe me procurou, que queria, porque queria continuar, não sei o que. Gente, mas eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Então, ela não estava tendo nada demais. E eu recomendei 3 colegas maravilhosos, que eu julgo melhores do que eu, para fazer aquilo ali. E para seguir aquela criança. E dei todos os relatórios, eu dei tudo, todas as minhas impressões, disponibilizei o prontuário. O que eu acho, Caio? Se a gente acha que não consegue mais, não sei se eu tô falando uma coisa que o CFM não vai concordar, a não ser socorro. Socorro eu nunca vou negar. Mas assim, o que eu faço? Eu preparo o paciente para sair. Tá. Eu falo assim, você não quer Pode ser uma procurar... coisa abrupta, né? Não pode. Eu vou preparando. Então eu chego com o paciente e falo assim, olha, eu tô achando que eu tô no limite das minhas capacidades. Eu não estou conseguindo. Eu acredito que tem profissionais que nessa área vão conseguir lidar melhor do que eu. Você não quer pedir a opinião deles, passar numa consulta com eles e marca o retorno. E vou tentando desmamar o paciente, assim. Eu vou tentando passar. Primeiro porque se eu não estou conseguindo, ou é um problema meu, dificilmente vai ser um problema pessoal que eu vou levar para o pessoal e não vou conseguir encarar. Vai ser difícil isso acontecer. Não vi acontecer, a não ser no caso dessa criança, desse caso específico. O que eu faço é isso. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou desmamando, porque tem pontos ali que eu tô vendo que eu não vou progredir. Não adianta, não tem por que ficar com paciência, você não vai progredir, você não tá ajudando em nada. E enxugando a pessoa, gelo, né? e a pessoa vai se iludir. Você também, que você tá fazendo uma coisa, a pessoa também. E eu sou meio impaciente com isso. Eu vejo que eu já não consegui. Não. Parou. Eu não vou mais embromar. Vamos passar adiante. Aí eu encaminho para quem eu acho. E eu vou desmamando lentamente, vou convencendo por que aquela situação é melhor. E é porque eu acredito que é o que é melhor. Eu convenço o que me convenceu inicialmente, né? Então é assim que eu vou fazendo bem lentamente. Sim, porque, querendo ou não, esses pacientes, eles têm uma relação com a gente muito longa, né? Como você disse anteriormente, e você não pode simplesmente chegar de um dia para o outro e falar, olha, eu não vou mais te atender. A não ser que seja uma coisa muito grave, né? Algo que envolva, não sei, estou viajando aqui, polícia, algum crime, alguma coisa assim. Sim. Aí, lógico, né? É uma situação diferente, mas de fato tem que existir esse preparo porque o paciente sente, né, com essa quebra.
também, Claro, né? claro, todo mundo sente, e é exatamente isso, a não ser que seja uma coisa muito aguda, por exemplo, esse caso dessa paciente que eu citei, eu Hum, passei um ano pedindo para ela ir em outros profissionais, sim. indiquei, liguei para os E sempre profissionais. registrar, né, Letícia? Sempre Sempre, registrar, sempre, né? sempre, sempre, sempre. A gente fala assim, modifiquei tal remédio, sem melhoras nas crises, ou melhora parcial nas crises, porém mãe continua achando que precisa de mais, não acho que tem indicação de mais, a criança está ficando sedada e não sei o quê, sabe? Você vai pontuando, É, fala, indico para profissional tal, eu ligava para as colegas e falava, olha, eu estou te encaminhando a paciente tal, o quadro é isso, aconteceu isso, mas ela não ia, e ela não ia, ou ia e não gostava, e queria voltar, é como a Raquel falou aqui, fica viciado no profissional. Parece que às vezes é isso sim. mesmo. Ele quer muito estar com um profissional, não sei. Mas a gente vai tentando. E assim, documentando, né? Como você falou bem, bem lembrado, documenta sempre, né? Sim, com certeza. Letícia, voltando um pouquinho para aquele paciente que tem múltiplas comorbidades e que esses pacientes precisam de nós, precisam do fisioterapeuta, precisam do nutricionista, precisam de um monte de gente. Né? Lá no ICR, a gente vivia isso diariamente, né? Você lidar com equipe e o paciente às vezes fica sobrecarregado, a família fica sobrecarregada. Você como um líder, né, desse time, da equipe multi, como é que você gerencia esse fluxo de informação, tanto para a equipe, né, para manter todo mundo na mesma linha de raciocínio, né, no mesmo ponto ali, e quanto para o paciente e para a família, né, para não haver aí pontos de conflito. Ah, mas fulano falou para mim que não era assim, mas a doutora falou que era assim, e aí o paciente se revolta com a equipe, né? Eu já vi isso muito acontecer. Como é que é isso na prática? Caio, assim, eu vejo um problema grande nessa história institucional brasileira. A gente não tem uma instituição onde você pode chegar e colocar uma equipe multi e todo mundo trabalhar junto. São pouquíssimos locais que você consegue fazer isso. Não. A nossa medicina híbrida, como a gente tem, quase que esquizofrênica, privada e pública, o público é universal, mas não é universal, é privado, e a privada tem níveis. É. Então, isso é muito difícil. É muito Uhum. difícil. Então, vai depender muito de onde você está nessa escala trabalhando, tá? E não Tá. acho que não é o melhor ou o pior, é o que se encaixar É melhor, o jeito tá? de funcionar, né? É o jeito de funcionar. Então, infelizmente, a gente não tem instituição. Senão, eu institucionalizaria, tá? Eu colocaria como Uhum. instituição, como a gente consegue fazer às vezes no ICR, por exemplo. O Sim. que eu faço? Toda equipe tem que ter um único líder, não pode ter mais de um. Só que eu também não acho que aquele líder tem que ser o líder detentor de todo o conhecimento. Uhum. Por exemplo, eu não detenho, eu não sei conhecimento da parte de psicologia, da parte de fono, da parte física, da parte de TO. Eu conheço muito grosseiramente quais são as terapias mais aplicáveis para tal casos. Mas eu Uhum. respeito muito o profissional que está comigo. Então, se alguém me liga, mas o que que você quer com isso? Eu quero que você avalie, mapeie e vê se você acha que tem alguma coisa que você julga, você, fisioterapeuta, julga que precisa ser trabalhada dentro do que tá. Sim. Porque eu te passei o diagnóstico dele e o exame físico, então você julga e você me passe. E aí eu vou tentar coordenar. Eu não gosto Uhum. muito de muito nhenhenhê, muita gente falando ao mesmo tempo. Eu não consigo, eu sou incapaz, Caio. Eu não, me funde a cuca. Então eu Uhum. preciso assim, olha, me passa um relatório do que você achou, de qual é a sua impressão profissional. Traz para mim. Junto tudo. E aí eu vejo onde pode, falo para a mãe isso, passo também recado para eles, por exemplo, os meus pacientes, os terapeutas falam comigo direto, mas eu deixo É. todo mundo à vontade para fazer o seu próprio trabalho, porque não é o meu. Agora, se eu Sim. acho que tem uma coisa, por exemplo, eu acho que essa parte motora dessa criança podia ser melhor trabalhada, então eu não vou falar para a mãe, eu vou falar com o profissional. Uhum. Aí eu falo com o fisioterapeuta, me dá o telefone do fisioterapeuta que tá tratando. Aí eu viro pro fisioterapeuta e falo assim, olha, eu tô achando que a perna dele não tá melhorando, ela tá muito rígida. Você não acha que a gente podia pensar numa coisa, tipo um botox aqui, tipo uma terapia XYZ? Você acha que dá? Sim. O que que você pensa? Eu penso também. Então pronto, eu falo com um profissional. Eu não acho que a mãe tem que ser garota de recado. Até porque a mãe não tem conhecimento técnico, ela não vai saber passar, sabe, Caio? Ela não vai saber fazer essa ponte. É. Então, eu acho É. que a comunicação é de profissional para profissional. Não é Sim. de mim para a mãe leva para o físio, e a mãe recebe do físio,
tem um telefone sem fio nessa história. Então, se eu pudesse falar uma forma de fazer isso, uma vez que a gente não tem instituição para isso, é falar diretamente com o profissional. Então, quando é que eu passo o recado via mãe? Quando é uma coisa super simples. Super simples, sabe? Uma coisa direta e reta. E aí, às vezes, eu mando um recadinho escrito pro colega por escrito, né? Ou então eu falo assim, você vai passar com o fulano, eu converso com ele, mando um áudio, alguma coisa assim. E a equipe tem que estar alinhada e tem que saber disso, né? Dessa posição. Olha, gente, a gente só vai falar entre a gente, tá? Porque Muitas senão vezes, fica Caio. muito ruído externo, né? Muito, muito. E assim, você vê que a mãe vai com a sua impressão também, natural, é da mãe, vai com a impressão mesmo. Mas uma coisa que eu acho que, assim, que é extremamente importante a gente colocar, que não é todo profissional que é preparado para isso. Às vezes eu ligo, geralmente eles acham que o neuro vai, por exemplo, equipe multi para tratamento de espasticidade. Aí eles acham que o neuro vai mandar, vai isso, vai aquilo, vai não sei o quê. Eu falei, não vou. Eu vou perguntar a sua opinião. O que você acha? Profissional aí é você. Aí eu lá sei fazer fisioterapia, não sei, né? Não sei. Eu sei das causas de paralisia cerebral, dos efeitos, consequências, tratamentos medicamentosos. É isso que eu sei. Mas então, eu acho que esse é o ponto, sabe, Caio? E você chegar para o outro profissional e se mostrar aberto também. Que às vezes eles ficam com receio de falar com a gente. Né? Para não ter uma posição, cada um no seu trono de marfim, ninguém fala com ninguém e exatamente. tchau. Eu sempre falo, essa posição não existe, gente. Tipo, você tem que conversar, né? É assim. Minha opinião é bem assim, sabe? É bem aberto, bem solto. Legal. Letícia, você é cozinheira. Você Sou se cozinheira. formou recentemente na Cordon Bleu. É assim que pronuncia? Meu francês é uma desgraça. Cordon Bleu. É isso aí. E que é uma das maiores instituições de gastronomia do mundo. E cozinhar, lógico, é uma paixão para você. E eu queria que você falasse um pouco disso, que você falou no início da live, inclusive, né? É importante a gente ter outras atividades para ter uma estrutura física, mental, para lidar com esse tipo de paciente. Só que muitas vezes o recém-formado, eu não estou falando só de medicina não, tá, gente? Eu estou falando de todas as faculdades de saúde, que é uma população de risco, né, para ficar aí em burnout e doenças psiquiátricas, especialmente depressão, ansiedade e dependência química. Que conselho você daria para esses recém-formados, né, a fim de que eles estejam mais preparados, né, procurarem outras coisas para fazer? Não precisa ser a Cordon Bleu, pode ser uma coisa mais simples, mas qual que seria a tua mensagem aí para essa galerinha que está se formando aí na Covid-19 vai enfrentar um cenário muito complicado, né? Caio, eu acho que assim, a gente tem que praticar o que a gente fala, né? Eu acho que é isso. A gente não fala para o paciente que ele tem que fazer atividade física, tarará, tarará. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho triste que a gente demore muito dentro... Eu vou falar da medicina, que é o que eu sei, mas eu acho que isso deve valer para todas as áreas da saúde. Mas a gente demora muito para essa ficha cair na gente. Tá? Eu vou contar como é que foi o meu processo de cozinhar. Quando eu saí de casa, terminei a faculdade, tudo, vim fazer as residências, eu não cozinhava nada. Não sabia fazer um ovo frito, nada. Né? Apesar de ter um monte de gente em casa que cozinha, os homens da minha família, a família da minha mãe cozinham, não fazia nada. Eu chegava em casa, eu pegava um tomate e ficava cortando. Eu precisava tirar aquilo da minha cabeça. Então eu ficava cozinhando, eu fazia cada gororoba horrorosa. Mas assim, eu precisava, eu jogava aquela energia ali. Eu pensava assim, ou eu vou fazer isso, ou depois de um dia que você falou para uma mãe que o filho dela não vai sobreviver, ou de um dia que eu saí de uma UTI que tinha morrido 3 crianças. Como é que é? Eu vou tomar antidepressivo? Eu não vou passar. Eu não vou tomar antidepressivo, não. Eu vou cortar tomate. E eu ficava cortando. Então eu chegava em casa e cozinhava com a gororoba que tinha, né? Então fazia as gororobas. Porque aquilo ali, para mim, de alguma forma, era terapêutico. Me fazia fazer uma atividade manual, me fazia fazer alguma coisa e desfocar daquilo ali que me consumia muito. Então, emocionalmente, isso me consumia muito. Então, nessa época, eu era R4 de neuro.
Tava no meu quarto dos 7 anos de residência, né? Tava no quarto dos meus 7 Meio anos, do caminho. no meio do caminho. E foi nessa hora que eu pensei assim, gente, que diferença faz? Eu não percebia. Hoje em dia, eu, obviamente, fiz culinária, fiz tudo isso, e eu chego em casa, meu marido já sabe que eu chego em casa, eu vou pra cozinha, eu pego o que tá ali, eu faço uma comida. Porque eu preciso fazer outra coisa para desfocar. O que que eu diria para quem não, para quem tá nessa vibe, ou tá consumido pelo trabalho, tá consumido por aprendizado, ensino, etc. Você tirar o foco daquilo é a mesma coisa que você se distanciar e ver sob outro ângulo e, consequentemente, ver melhor. Você consegue enxergar melhor. Então você tira do ângulo. Seja fazendo uma atividade física, o que é maravilhoso, né? Então, você fazer isso com atividade física, melhor ainda, que você junta dois mundos. Fazer argila, fazer alguma coisa de mão, fazer uma coisa, colocar a tua energia em outro lugar, vai fazer muita diferença. E para isso, não precisa ser todos os dias, por 3 horas, por 2 horas, matricular na academia mais cara, ou não sei o que. Não, não. Você olhar, você conseguir fazer outra coisa e colocar outro foco naquilo. Isso vai te melhorar como desempenho, como pessoa. A gente sempre pensa, o que que te define? É a sua profissão? Quem é você? O teu primeiro item é eu sou médico? Ou quem é você como pessoa? Então, pensar nesse lado, é muito profundo fazer essa filosofia agora, tudo bem. Então, pensa que você gosta de fazer jogar bola na parede, arruma uma parede de uma quadra, vai chutar bola na parede de uma quadra. O que você quer fazer? Yoga de 15 minutos no aplicativo do celular? Vai fazer. Faça alguma outra coisa. Para quando te perguntarem o que que você é ou quem é você, você não fale qual é a sua profissão. Você pode falar outra coisa que não seja a sua profissão. Então, isso é importante. Isso é importante para a saúde mental. A gente sabe muito bem disso. Isso é importante para a gente aprender a desfocar das coisas e ver as coisas sobre outra ótica, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu vejo isso como tão importante quanto você ler aquele artigo para amanhã. Ou para você fazer aquela aula para defender para amanhã. Eu acho que isso é tão importante quanto. Quando você a gente desfoca um energia. pouco, né, exato. Quando a gente dispensa energia, a gente até compreende melhor as coisas quando a gente vai sentar para estudar, porque a gente está mais aberto a receber informação. Né? Não adianta você ficar na mesma atividade o tempo inteiro, a todas as horas do dia. É importante a gente ter essas quebras, né, de atividade mental para a gente compreender melhor as coisas, né? Exatamente. Aí que é o ponto. Você dá o passo para fora, você sai do negócio e você olha assim de fora e você consegue enxergar outro ângulo, né? A questão nunca é um só, depende de onde você vê, né? De que lado você tá vendo. E cozinha é uma excelente meditação ativa, né? Você tá total. ali, é uma coisa impressionante. Total, uma meditação super ativa. Cozinhar, eu também, para mim, meditação ativa também é andar. Andar e cozinhar. Eu vou pro HC andando, volto andando devagarzinho. E cozinhar é meditação, totalmente meditação ativa. Muito bacana. Letícia, chegamos aqui no fim desta live maravilhosa. Eu acho que Que rápido! A gente produziu um conteúdo muito bacana. Eu vi que tem muita gente aqui que fez a residência com a Maíra, estava aqui, a André apareceu por aqui também. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado novamente por você ter aceito. Obrigada pelo convite, Caio. O convite. Espero revê-la em breve aí nos congressos, quando puder acontecer presencialmente, novamente. E muito legal. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Olá, Maíra. Maíra, tô aqui. Obrigada, Caio. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Eu acho que foi legal, acho que abordar essas questões são interessantes. Você pensou bem fora da caixinha com essa live, o tema da live. Muito coisas bem. que não aprendemos na faculdade. Que bom. Depois, só pessoal, reforçando que essa live vai ficar no IGTV, no meu Instagram mesmo. Depois vai para o canal no YouTube, o Caio no Sono. Se inscrevam lá. Em breve ela estará lá. Eu te passo o link, Letícia, assim que estiver pronto. E espero encontrá-lo em breve. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Caio. Fique bem, fique seguro aí, você e sua família. Você também. Boa noite. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.